Voltou, começou a gravar. Vamos retomar a segunda parte da nossa aula. Então, vamos lá. Bem, como eu estava dizendo, os métodos de amostragem, eles se dividem em dois grandes grupos, tá ok? Improbabilísticos e não probabilísticos. Se vocês não estiverem vendo os slides, eu acho que ele está na tela. Se ele não tiver, por favor, me avisem, tá? Se divide em dois grandes grupos, probabilísticos e não probabilísticos. O que vai diferenciar um do outro, a gente vai ver aqui mais para frente, tá? Bem, é isso. Os probabilísticos, as técnicas probabilísticas ou os métodos probabilísticos, eles fazem a atribuição de medida de probabilidade de seleção. Ou seja, qual é a probabilidade de selecionar os elementos de uma população para compor uma amostra. Então, é isso que os métodos probabilísticos fazem. Tá? Qual é a vantagem que esse método traz? Né? É que ele permite que o uso de medidas probabilísticas tornem a amostra representativa da população em relação ao aspecto sob investigação. Tá? Existem também os métodos não probabilísticos. Tá? Os não probabilísticos, eles não fazem atribuição de medida probabilística na seleção de elementos de uma população para compor uma amostra. Tá? E, de certa forma, isso faz com que nem sempre, ou quase nunca, tá? As amostras compostas por medidas por técnicas não probabilísticas não sejam representativas. Qual é a desvantagem disso? A desvantagem disso é que todo resultado que for obtido a partir de amostras coletadas com métodos não probabilísticos, eles vão ser eles vão se limitar a aquela amostra especificamente que foi construída, né? Se eu tirei uma média de idade daquela amostra que foi construída com método não probabilístico, aquela média de idade vai representar unicamente aquela amostra. Eu não vou poder dizer que ela vai representar a população de onde a amostra foi retirada, tá? Então, de certa forma, é uma desvantagem dos não probabilísticos. Isso não quer dizer que sejam métodos ruins, porque o seu uso, inclusive, nos institutos de pesquisa brasileiros, ele é muito utilizado, os métodos não probabilísticos. Tá? Então, de certa forma, esses métodos têm que ter alguma vantagem, né? Sim, eles têm. Eles permitem, eles facilitam o processo de coleta, eles facilitam, pelo menos em tese, né, em teoria, é para facilitar o método de seleção, dentre outros aspectos. Então, ele não é de todo ruim. Ele tem essa desvantagem em relação à representatividade, mas ele tem vantagens em outros aspectos que os métodos probabilísticos, por serem mais rigorosos, não possuem. Tá bom? Eu vou apresentar algumas técnicas aqui, mas já afirmo que não vou esgotar, não são todas existentes. Existem muito mais, tá bom? Eu vou apresentar as principais. Começando, vamos falar um pouco das técnicas probabilísticas. As principais são a técnica aleatória simples, a amostragem aleatória simples, a amostragem sistemática, a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados. Vamos falar um pouquinho, tá? Eu não vou me avançar nelas, porque elas são... tanto para você ter uma ideia, no curso de estatística que eu fiz, eu tinha disciplinas só de técnicas de amostragem. E aí a gente via a fundo cada uma dessas. Tá? Aqui, como não é o foco da disciplina, a gente vai ficar mais superficial. Dentre os métodos não probabilísticos, existem vários, tá? Mas os principais são o que a gente chama de amostragem por conveniência e a amostragem voluntária. Vamos falar de cada um também.
Vamos começar a falar da amostragem aleatória simples, está aqui, ó, né? Ela é a técnica de amostragem probabilística mais utilizada, tá? E é a mais básica, tanto que é por isso que é a mais utilizada. Porque dentre as probabilísticas, ela é a mais simples de ser utilizada e ser aplicada. Teoricamente, ela faz uso de sorteios, tá? Sorteio é tipo como se a gente estivesse lá num bingo ou numa coisa do tipo assim, né? E aí tem lá aquela urna lá, aquela bola que gera um monte de bola, tem um monte de bolinha numerada lá dentro, e aí vai se sorteando, né? Coisa de bingo, tá? Originalmente, essa técnica foi construída com base nisso aí, tá? Obviamente, né? Em tempos de tecnologia avançada, como é o nosso, essa técnica, ela hoje ela é utilizada dentro dos programas de computador, né? Então, as seleções, os sorteios, né, eles são realizados dentro de softwares específicos. Mas tem o Excel, por exemplo, ele consegue fazer. Claro que ele não é, né, o Excel é uma planilha, né? O Excel não é um programa que foi criado exclusivamente para trabalhar com técnica de amostragem, mas tem lá as suas possibilidades. Então dá para fazer. Então utiliza sorteios, onde, como eu já falei para vocês, cada elemento da população tem uma chance de ser sorteado. E essa chance, ela é igual para todos, tá? Então é a mesma chance. É a mesma chance. Vamos supor, são 23 alunos que eu olhei agora há pouco que estão online. Vamos supor que eu vou sortear 3 de vocês para perguntar uma coisa. E aí, a chance de sortear 3 dentre os 23 aqui que estão participando da aula é a mesma, né? Se eu sortear um, vai ser 1 para 23, tá? Então, as chances de eu sortear cada um de vocês é de 1 para 23. Então, isso seria uma probabilidade, certo? 1 para 23, certo? Porque aí 23 é o total que está aqui presente. Uma grande vantagem, tá? Uma grande vantagem dessa técnica é que ela produz amostras representativas. E aí, esse conceito de representativo é aquele mesmo que a gente discutiu alguns minutos atrás nessa aula, né? A representatividade dessas amostras obtidas por essa técnica, elas vão ser aplicadas àquelas características que a gente indicou que serão investigadas. Se é uma só. Se são duas, três, três. Idade, por exemplo, né? Eu estou usando muita idade. Eu quero estudar a idade de uma população. Beleza, então essa vai ser a característica. Se eu for coletar uma amostra de uma população para estudar a idade a partir dessa amostra, então a idade daquela amostra tem que representar a idade da população de onde ela foi retirada. Idade e condição de ocupação, né? Está empregado ou não. Idade, condição de ocupação, estado civil. Idade, condição de ocupação, estado civil e sexo, né? Aí eu já tenho 4. Posso usar quantos aspectos eu quiser, né? Eu vou imputando aí quantos aspectos eu quiser. Vale dizer que quanto mais características eu quiser investigar na mesma amostra, mais difícil vai ser a sua obtenção, né? Garantir a sua representatividade. Então, vai ser mais complicado, é isso que eu quero dizer, né? Garantir isso aí. Então, a sugestão é sempre assim, você vai fazer um estudo amostral e quer estudar alguns aspectos de uma população a partir de amostras retiradas dela, mas cuidado, não selecione muitos aspectos, porque isso vai exigir de você muito investimento. Investimento técnico, financeiro, temporal, enfim, mais energia. A amostragem aleatória simples, ela permite realizar inferências, né? Porque, enfim,
né, em realizar inferências. Lembra lá do começo da aula, quando eu falei que existem as duas grandes áreas da estatística, a estatística descritiva e a estatística inferencial? Então, é isso que ele está dizendo aqui nessa frase, tá? Realizar inferências é fazer uso de método estatístico na amostra e aí fazer a extrapolação do resultado que obtiver para a população de onde a amostra foi retirada. Ela utiliza tabelas de números aleatórios, não sei se vocês já viram, existe uma tabela, nos livros de estatística principalmente, sempre nos anexos, que é uma tabela cheia de numerinho, assim, de colunas de números, tá? Que são as tabelas de números aleatórios. Obviamente que nas indústrias, nas empresas, não se utiliza isso, né? Porque isso, de certa forma, é muito artesanal, né? É amador. O que se utiliza na realidade, né, nas grandes corporações, são programas computacionais, né? E aí programas computacionais específicos para isso, né? Alguns utilizam Excel e tal, enfim, não é muito adequado. Trata-se de um processo de seleção de amostras de tamanho N, então a gente vai representar o N minúsculo para dizer que é a quantidade de unidades amostrais que a amostra vai ter, tá? Dentro de uma quantidade N maiúsculo, o Enão, tá? Para representar as unidades na população de onde a amostra foi retirada. O que essa frase está dizendo para mim? Essa frase está dizendo que eu conheço qual é o tamanho da população. E isso nem sempre é verdade, tá? Quando a gente faz um estudo mais a fundo de amostragem aleatória simples, ou um estudo amostral mais aprofundado, a gente vai se deparar em algumas situações, ou muitas vezes até, onde a gente não consegue ter um número da população, o tamanho da população. Lembra lá quando eu comentei no começo dessa aula sobre populações finitas e infinitas? Então, quando eu não sei o tamanho da população, porque é muito grande, eu não consigo quantificar, para superar essa limitação, eu posso considerar essa população como infinita. Tá? Eu posso considerar essa população como infinita. E aí seguir para os métodos onde foram criados para populações infinitas. Por isso que eu disse que existem os métodos para população infinita, para população finita, tá bom? Então, aqui é um caso desses. Mas se eu consigo saber o tamanho da população, aí eu vou recorrer aos métodos que consideram a população como finita, ou seja, que tem fim, certo? Olha um exemplo aqui, bem simples, tá? Suponha que eu queira investigar a altura de alunos, vamos supor, a altura de vocês aqui presente, tá? E aí, vamos supor que vocês sejam, somando, vou dizer, considerar, os alunos de ADM matriculados, os alunos de RH e de logística, eles somam um total de 90 alunos. E aí, vou supor que isso seja uma população, tá? Porque eu defini isso, eu consegui definir isso como sendo uma população-alvo. E aí, eu vou construir uma amostra, porque eu quero estudar algum aspecto, que não vem ao caso aqui. Artesanalmente, né, para fazer o uso de uma tabela de números aleatórios, de forma bem rústica e grosseira, eu faria o seguinte: eu atribuía um número para cada um desses 90. Primeiro, vai lembrar que essa população ela é finita. Por que ela é finita? Porque eu sei a quantidade de componentes dela, né? Quantos alunos ela possui. Eu sei que é igual a 90, então ela é finita. Com isso, eu consigo fazer o que eu vou apresentar aqui. Só para um exemplo bem didático. Eu vou conseguir numerar cada um desses alunos, de 1 a 90, e vou sortear. Vou compor a minha amostra com um sorteio simples. Isso basicamente caracteriza esse tipo de amostragem. Tá? Eu vou sortear 10 números, ou seja, 10 alunos.
Então, 10 números, onde cada número representa um aluno, então eu vou sortear 10 alunos. Então, o tamanho da minha amostra aqui vai ser 10. Por que 10, professor? Nesse momento, eu não entrei nesse mérito, tá? Porque eu teria que fazer um cálculo mais apropriado, mais aprofundado, mais complexo e tal, para chegar num número de tamanho de elementos da amostra. Suponha que eu tenha feito isso, e aí eu cheguei nesse número 10. Isso quer dizer que dos 90, eu vou extrair 10 para compor uma amostra, certo? E aí para estudar um ou mais aspectos dentro dessa amostra, tá? Para representar a minha população. Posso fazer uso de um mecanismo computacional, como uma planilha Excel, por exemplo, ou fazer uso de uma tabela de números aleatórios. Como eu tenho números muito fechadinhos, bonitinhos, e aí o cenário aí está bem redondinho, eu posso recorrer a essa tabela que está lá nos livros de estatística. Eu não sei se o livro nosso tem, não me recordo. Não sei. Mas não sei se vocês já foram apresentados para uma plataforma chamada Biblioteca Virtual da nossa instituição. É uma plataforma que tem vários recursos didáticos. Tem dois parceiros lá dentro, que é o Minha Biblioteca e o outro, eu esqueci o nome, mas assim, tem milhões de e-books que vocês não poderão fazer download, porque ele não permite, eu uso, nunca consegui, mas vocês conseguirão ler os e-books, e aí está lá disponível para vocês, faz parte do pacote do vínculo de vocês. Né? Tem plataforma que tem artigo científico, é incrível. Eu sugiro que vocês procurem, eu acho que no portal de vocês tem algum link que direciona. Se vocês entrarem no portal de vocês, vai ter um link lá de biblioteca virtual. Eu sugiro que vocês fuçem, investiguem lá isso aí, tá? E façam consulta, aprendam o quanto antes, porque isso vai ser enriquecedor na formação de vocês. E aí, vamos lá, chega de conversa fiada. Tá bom? Tá aqui os 10 números. Suponha que eu extraí o primeiro, o número 14. O que isso quer dizer? O aluno que tem o número 14, ele vai fazer parte da amostra. O aluno 35, de número 35, de número 30, 19, 66, e assim até chegar ao de número 10. Tá? E qual é a probabilidade associada aqui, gente? Que eu não falei em nenhum momento aqui, nesse exemplo. Se essa é uma técnica probabilística, que faz uso que tem a mesma chance de sorteio. Se eu tenho 90, eu tenho 1 para 90 de sorteio de cada um, concorda? Então, a probabilidade que eu estou me referindo é essa, certo? 1 para 90. Então, essa é a probabilidade. Isso aqui é número 1. Certo? Então, esse é um exemplo que é bem simplório, bem didático, para poder a gente entender qual é o mecanismo de execução de uma amostragem aleatória simples. Quando a gente parte para o cálculo do tamanho amostral, deixa eu ver a hora, beleza? Vou precisar correr um pouquinho. Existem situações onde a gente deseja saber o tamanho desse N, tá? Do tamanho da amostra. Quando eu quero investigar uma característica quantitativa, tipo idade, altura, peso, que mais? Circunferência abdominal, pressão arterial, volume... volume não, vou esquecer, quantidade, sabe? E aí a gente consegue calcular médias dessas quantidades de medidas, por exemplo. Eu consigo fazer o cálculo do tamanho da amostra, ou seja, do número de elementos que a minha amostra deverá ter para ela ser representativa. Eu devo usar esta fórmula aqui. Tá? Professor, o que é isso? Então, tá aqui, eu estou explicando, ó. Isso aqui, ó, quando eu me refiro, existe uma notação
na estatística, que quando a gente está se referindo a medidas populacionais, a gente chama isso de parâmetro, e a gente representa parâmetro por letras gregas. A média de uma população, né, a média de idade de uma população, ela vai ser representada por uma letra grega chamada mi, que é essa letra aqui. Quando eu falo de média da amostra, eu estou falando da média amostral. Então, são os conceitos que também são importantes a gente se familiarizar, que a gente vai levar isso ao longo do nosso curso inteiro. A média da minha amostra vai ser representada assim, ó. É um estimador, a gente chama isso de estimador para a média, e é representado por esse X com essa barra aqui, tá? Um X maiúsculo, o estimador. Então, a gente chama isso de X barra. O age eu já falei que é o tamanho da amostra. Olha só, essa letra grega aqui, ó, ela é a letra grega chamada sigma. Ela representa uma medida de variabilidade. Lembra do conceito de variável que eu comentei ainda nessa aula, alguns momentos para trás? E aí eu disse que variável é porque varia, e aí eu dei um contra-exemplo, tipo, se eu tenho 5, 10 pessoas que todas têm a mesma idade, eu não tenho variável, eu tenho constante. Então, quando eu tenho o outro caso, eu tenho 10 valores de idade, onde são valores distintos de idade, eu tenho uma variabilidade na idade. Então, essa variabilidade, ou essa diferença entre as idades, ela é medida por uma estatística chamada variância. Tá? A gente vai ver também isso lá para frente, tá? Mas já estou antecipando um monte de conceito aqui que a gente vai ver. Então, a variância, como ela está aqui representada por uma letra grega, ela é a variância populacional. Esse Z aqui, ó, esse Z quadrado, ele representa uma medida originária de uma distribuição de probabilidade, ou seja, uma função matemática probabilística chamada distribuição normal. A gente vai ver isso também mais para frente. Tá? Eu não vou entrar no mérito assim do cálculo, eu vou apresentar um exemplo rapidinho. E aí, como a gente está trabalhando com amostragem, todo método científico está sujeito a erro. A gente quase sempre erra, por mínimo que seja. A gente raramente acerta na exatidão as coisas. Então, tudo que a gente faz está errado. Isso causa até um certo susto, né? Sim, todo modelo matemático é errado. Todo modelo estatístico é errado. Mas por que então que a gente usa? Porque o método científico permite que esse erro que ocorre, que ele seja controlado e que ele seja minimizado. Porque se a gente não usa um método científico, um método matemático ou estatístico, esse erro fica descontrolado e aí ele cresce absurdamente, então a gente erra muito. Quando a gente recorre a um método validado cientificamente, a gente consegue minimizar esse erro, ou seja, erra pouco, se prejudica pouco. E é o que essa medida aqui representa, tá bom? Essa medida aqui representa um erro. É assim, é o quanto eu me permito errar nessa estimativa, né, da média que eu vou calcular da amostra que eu estou montando, estou falando de média, né? Então, a gente vai usar a média. A gente vai calcular a média com a amostra que a gente vai construir, né? E o quanto que eu vou ter que errar com relação à média da população. É isso, esse erro é em relação à média da população. Qual vai ser a diferença? A média que a amostra vai me fornecer e a média da população que quase nunca a gente conhece. Mas a gente vai sempre, esse erro a gente vai conseguir determinar. Supondo que a gente conhece, há uma média populacional e a média amostral a gente vai conhecer a partir do momento que a gente tiver essa amostra, a gente medir essas diferenças, essa diferença vai ser medida justamente por esse termo aqui, chamado de epsilon, que é uma letra grega também. Isso vai representar esse erro. Desconsiderando já muita conversa aqui, vamos só implementar aqui rapidinho para a gente entender um pouco desse procedimento, tá? Não vou entrar em detalhes, a gente vai voltar a isso quando a gente for falar lá na frente sobre distribuição amostral. A gente vai voltar no cálculo de tamanho de amostra, e aí é bom que vocês já vão ter passado por isso aqui.
Suponha que uma amostra de N igual a 15, ou seja, já fiz o cálculo lá, tá? Retirada de uma população forneceu uma amostra piloto, uma amostra prévia, só para eu poder ter umas estimativas, porque eu não conhecia os valores populacionais. Isso, quando a gente faz, a gente está fazendo, não sei se já ouviram esse termo, uma amostragem piloto. Possivelmente alguns de vocês já ouviram falar nesse termo. Amostragem piloto é quando a gente, por exemplo, eu quero estudar a idade dos alunos da unidade da Anhanguera de Sumaré, mas eu não tenho nem, nunca fizeram esse tipo de estudo. Não sei, é hipotético, tá? É fictício. Suponha que eu queira estudar o perfil etário dos alunos da unidade da Anhanguera de Sumaré, mas eu nunca fizeram isso. E aí, como nunca fizeram isso, eu quero calcular um tamanho de amostra para poder investigar, eu preciso de informações. Lembra que eu disse? Para eu fazer esses cálculos, eu preciso de parâmetros, eu preciso inserir isso no computador. Nesse caso aqui vai ser um cálculo manual, mas eu preciso de informação. Eu não consigo calcular um tamanho de amostra saindo do nada. Eu tenho que ter subsídio. Então, quando isso acontece, quando é esse o cenário, a gente pode recorrer, né? Nada fica travancado, sempre tem uma saída. A gente pode recorrer a uma amostra piloto, ou seja, fazer uma amostra de um tamanho qualquer que seja, de preferência não muito pequena, né, como essa, de 15, por exemplo, 15 alunos. Estou aqui na unidade, eu estou aqui online, tem 15 alunos, tá bom, vou anotar 15 idades aqui de vocês, para eu poder ter uma estimativa de média. E aí a gente tem esse x minúsculo barra, que aí isso aqui é uma estimativa. Lembra lá do x maiúsculo barra? Era um estimador. Conceito importante. Quando eu atribuo um número para o estimador, ele vira uma estimativa. Tá? Isso é muito importante. Lembra da medida de variabilidade que é feita pela variância? A variância populacional não é conhecida nesse caso. E aí eu vou precisar conhecer a variância dessa amostra piloto. Então, em vez de usar a letra sigma, que é uma medida populacional, eu uso S. Tá? Então, se vocês verem nos livros de estatística básica, vocês vão ver isso um S quadrado, tá? A variância é uma medida quadrática. Então, atribuir um número para ela, né, a partir dessa amostra aqui. Então, eu tenho o que se chama de variância amostral. E aí eu quero medir na amostra a idade. Então, a idade é uma medida quantitativa, contínua. Então, eu quero obter idade média, estudar a idade média dos alunos. Então, é por isso que eu vou usar essa formulinha aqui. E aí eu vou dizer assim, bem, eu quero errar essa média com um determinado valor, não quero errar mais do que tanto. Esse não quero errar mais do que tanto é justamente isso que eu estou escrevendo aqui. Esse erro eu não quero que seja mais do que 0,7. Como assim? Suponha que a minha amostra me forneça uma média de idade igual a 25 anos. Suposto, tá? Hipotético, fictício. E aí, só que eu não quero... Essa medida de erro é assim. Lembra da margem de erro na TV que eles falam? Então, então é 25 esse 0,7, então é 25 para menos, 0,7 para menos, 0,7 para mais. Tá? Isso tem lá a sua medida de confiança. Então, 25 menos 0,7 é 24,03, ou 25,07. Então, para menos ficaria uma idade lá em torno de 24,03, né? E para mais 25,07. Então, nessa faixa de valores, eu quero que a verdadeira idade esteja dentro desse intervalo. E aí, essa média que eu vou calcular a partir da amostra, ela está dentro dessa faixa de valores. Esse Z aqui eu não vou detalhar muito, porque a gente ainda vai ver e eu precisaria explicar uma coisa mais longa, que é a distribuição de probabilidade normal. Isso aqui a gente chama de percentil da distribuição normal. Quando ele é 1,96, ele vai representar que eu vou ter uma confiança de 95%, que é um outro jargão que você já deve ter ouvido lá na mídia, quando a gente está em época eleitoral. Pesquisa do Ibope,
né? 4 pontos percentuais para mais ou para menos, com uma confiança de 95%. Os jornalistas vivem falando isso. Beleza. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter que correr. E aí eu consigo calcular o tamanho da amostra que eu vou precisar. Né? Tem aqui, ó, a variância amostral, que vai substituir a variância populacional, porque eu não tenho. Ah, pode fazer isso, professor? Pode. Então, tá aqui, ó, 14. 14, tá aqui, ó, 14. Esse Z que tá aqui, ó, isso aqui não se preocupem nesse momento, a gente vai voltar a falar nele em aulas posteriores, quando a gente estiver falando de distribuição normal. 1,96. Então, é 1, como é Z ao quadrado, e aqui é só Z, então é 1,96 ao quadrado. Epsilon ao quadrado, eu tenho epsilon determinado aqui, tudo é pré-determinado, né? Então, eu estou dizendo que eu quero calcular um tamanho de amostra com estas características. Então, epsilon ao quadrado, 0,7 ao quadrado. Fazendo essa conta, dá aproximadamente esse valor aqui, 109,76. E aí, é de praxe a gente sempre arredondar para o inteiro superior, tá? Porque como é contagem, né, número de elementos que vai compor a amostra, a gente não consegue ter na prática, né, ou na vida real, né, a gente não consegue ter 109,76. Acontece de ter resultados com números decimais, a gente arredonda para o inteiro superior, sempre para cima, arredondar para cima, nunca para menos. Porque se a gente arredonda para menos, a gente perde poder, ou seja, perde representatividade. Então, é isso, é um exercício de como a gente calcular o tamanho da minha amostra. Então, suponha assim, eu usei uma amostra piloto de tamanho 15, porque eu não tinha informação no passado, só para obter uma média. Cheguei lá numa média de 16, uma variância de 14, mas no final, a minha amostra ela vai ter que ter 110 elementos. Né? O que a gente pode fazer? Desses 15 que eu já entrevistei aqui, que eu já investiguei, eu posso considerar aqui. Né? Então, a gente vai precisar só de mais 95. Tá bom? Quando a gente quer investigar uma característica que não é numérica, tá? Por exemplo, o percentual de alunas mulheres no curso de administração. Né? Quando eu quero estudar uma característica desse tipo, por exemplo, o sexo não é uma medida numérica, e o sexo pode ser medido por um percentual. Quando isso é a intenção, é o objetivo de uma pesquisa, eu posso mudar um pouco aquela equação de cálculo de tamanho de amostra, quantas pessoas eu tenho que entrevistar ou pesquisar para saber o percentual de pessoas do sexo feminino no curso de administração. A gente recorre com essa fórmula aqui. Lembra que aí mudou. Esse tema aqui, ó, ele mudou. Esse P, ele representa justamente a proporção, ou o percentual, tá? Lembrando que quando a gente vai imputar na fórmula, a gente coloca isso em número decimal, não é em percentual. E aí esse erro é aquele mesmo erro ali da fórmula anterior, esse Z é o mesmo Z também da fórmula anterior, tá? Tem um exemplo aqui, olha só, vou falar, é preciso falar, porque senão a hora está correndo. Eu não vou conseguir apresentar tudo hoje, mas a gente continua na próxima aula. E aí, com mais assuntos também que eu vou trazer. Olha esse exemplo. Numa pesquisa, estima-se que 55% dos entrevistados têm preferência por chocolate ao leite em relação ao chocolate amargo. Tal informação foi obtida em pesquisa realizada previamente. Então, isso aqui não importa de onde veio, o que importa é que isso está dado, tem essa informação, né, desde que seja confiável, então pode se utilizar para uma nova pesquisa. Tal informação fora pesquisada, pretende-se obter o tamanho amostral necessário, considerando um erro amostral igual a 0,04. Então, eu quero obter uma proporção de pessoas que preferem o chocolate ao leite, mas em relação à proporção populacional ou ao percentual populacional, eu não quero errar mais do que uma diferença de 0,04, para menos ou para mais. Tá?
com um nível de significância de 5%. Isso aqui vai me levar para aquele Z igual a 1,96. Falar de nível de significância de 5% é falar, é a mesma coisa, é análogo a falar de um nível de confiança de 95%. 5%, 95% soma 100%, tá? Então, eu falo de um, eu falo de outro. E aí, eu vou trazer essa informação aqui, ó, que eu tenho do passado para cá, para esse N, tá? Então, tá aqui, ó, também. E aqui. E aí a gente calcula, faz essa conta, né? Essa conta aqui, depois vocês refaçam, por favor, tá? Isso dá 303,19 aproximadamente. É igual como no outro, a gente sempre arredonda para mais, tá? Porque é melhor a gente ter mais do que menos, em se tratando de amostragem, tá? A amostragem estratificada vai ser a última que eu vou falar agora, tá? As outras eu vou apresentar na próxima aula, porque o nosso tempo está acabando. A estratificada, ela é uma técnica de amostragem probabilística, tá? Então, ela faz uso de probabilidades também para construir as amostras. Ela é utilizada quando a intenção é reduzir a variabilidade de alguma característica de interesse. Suponha que, vou usar ali o exemplo do chocolate, tá? Eu tenho, assim, eu sei que é diferente. Vamos falar da idade média entre homens e mulheres da faculdade, tá? Eu sei que os homens são mais velhos do que as mulheres lá da unidade Sumaré, fictício. E aí, por eu já ter essa informação, eu vou fazer uso disso, né, dessa diferença entre os níveis de idade, os homens mais velhos, as mulheres mais jovens, tá? Para poder reduzir a variabilidade da característica da idade que eu quero investigar. Um artifício que pode ser utilizado para isso, em vez de eu fazer construir uma amostra com a técnica aleatória simples, a gente vem em busca da estratificada. Estratificada é de formar estratos, grupos. Então, eu separo homens e mulheres, a população, antes de fazer o cálculo amostral. Então, o que isso vai... qual é a consequência disso? Os estratos, eles serão mais homogêneos em relação ao aspecto que eu quero investigar. Do exemplo que eu trouxe, a idade. No entanto, tem que ter um cuidado, tá? Essa técnica, ela só é cabível, né? Eu usei essa palavra aqui, acho que eu trouxe até do livro. Quando se refere a variável de interesse, existiam essas diferenças significativas, e aí foi o que eu trouxe de exemplo. Quando eu sei que os homens são mais velhos que as mulheres, quando eu sei que isso é fato, eu posso recorrer a esse tipo de técnica. Se eu suspeito, se eu não tenho certeza, mas se eu não sei, essa técnica não pode ser usada. Tá? Então, volta para a aleatória simples, que é a mais básica, é a mais utilizada, é a mais fácil de ser implementada, e coisas do tipo assim. Quando a gente sabe que tem essas diferenças, a gente pode estratificar por mais de um aspecto, tá? Como eu usei a idade aqui, né? Como o sexo, desculpa, o aspecto que vai separar esses dois grupos, mas eu posso estratificar por mais. Por exemplo, eu posso estratificar por curso, tá? Por notas ou por matrícula em disciplina diferente, coisas do tipo assim. Claro que isso vai reduzindo a quantidade de elementos nos grupos, né? Quando a gente vai fatiando cada vez mais. E aí tem a estratificada, ela se divide em dois tipos, o que a gente chama de alocação proporcional, é o primeiro deles. Ele vai definir a quantidade de elementos da minha amostra em cada extrato. Então, a gente vai ter assim, se a gente dividir a população em dois extratos, vamos por homens e mulheres, porque eu sei que a idade é diferente, a gente vai ter uma amostra composta de dois extratos, a amostra total. E só que isso vai ser proporcional ao tamanho de cada extrato, tá? Então, para isso, eu preciso conhecer o tamanho populacional. Se eu não conhecer, eu não posso fazer uso dessa técnica. Então, veja bem,
eu sempre tento deixar muito claro que não pode fazer o uso assim das técnicas ao bem querer, tá? Ao bem querer. Condições são exigidas. Então, você só pode usar a técnica de amostragem estratificada se você conhecer o tamanho da população. Se você não conhece, você não pode usar. Não pode fazer, por exemplo, o uso dessa técnica aqui, que é a de alocação proporcional. E matematicamente ela é representada por essa conta, essa fórmula aí, tá? Esse N índice I representa o tamanho de cada extrato. Esse N sem índice, ele vai representar o tamanho amostral total, tá bom? N maiúsculo índice I vai ser o tamanho dos extratos, por exemplo, homens e mulheres, tamanho, quantidade de homens na população, quantidade de mulheres na população. O N, que é isso que está aqui, sozinho, ele vai ser a população total, ou seja, a soma dos dois extratos, tá? E aí vai dependendo do número de extratos que eu tiver, esse I vai variar de 1 até uma certa quantidade. Outro tipo de amostragem estratificada é conhecido como alocação ótima, tá? Para ser utilizada, eu preciso conhecer a variabilidade do aspecto de interesse, certo? Dentro dos extratos populacionais. Perceba que o uso dessa técnica, assim, ela exige um monte de informação. Se eu não tiver, eu não posso fazer uso dela. Tá? Então, é importante. Lembra lá do que eu falei, da etapa de planejamento, da pesquisa, do trabalho, do projeto. Então, é justamente nesse momento que a gente vai levantar as informações que a gente tem, ou que a gente pode ter, e aí isso vai delimitar a escolha da metodologia que vai ser utilizada no desenvolvimento do trabalho. E aí tem a próxima técnica. De sistemática em diante eu não vou mais falar, tá bom? Porque a gente já tem 5 minutos somente para terminar a aula. Eu preciso fazer o fechamento da aula. Certo? É isso. Eu vou encerrar aqui a gravação e aí eu vou deixar aberto para vocês me questionarem. Muito obrigado. Só um pouquinho.